Oi, gente, eu vou explicar um pouco da matéria de penal. E se tiver erros, acontece, porque nem todo mundo vai ter esse vídeo. E eu tô gravando mais pra ajudar algumas pessoas, que é mais próxima, e provavelmente são essas pessoas que estão vendo esse vídeo. E se tiver erro, eu vou falar depois, quando eu enviar, ou então até mesmo conforme o vídeo for correndo. Eu vou me corrigir. Inicialmente, é importante ressaltar o direito penal lá no início dele, lá como ele surgiu, como os efeitos dele já vinham sendo mostrados sem a gente perceber, sem ser percebido na época. E por isso a gente vai falar sobre o seu conceito em si. Depois a gente vai trazer a historicidade e adentrar mais nele. O direito penal, ele é um mecanismo imposto pelo Estado, onde ele busca aprimorar e trazer um convívio social, onde os indivíduos se respeitem entre si. E ele é estabelecido de alguns caracteres, né, podemos dizer. O direito penal, ele tem um poder totalmente coercitivo, ou seja, ele tem a aplicação da pena pelo poder estatal, como eu já havia dito. Ele é um instrumento do Estado. E ele possui também um poder sancionador, onde a partir do momento que o indivíduo ele quebra aquela regra imposta pelo direito penal, ele é sancionado e é imposto, penas nele, literalmente. E também podemos dizer que ele é fragmentário. Por que fragmentário? Porque o direito penal ele é como se fosse uma última instância a ser recorrida. Em latim seria ultimo ratio. Eu não sei como é que fala, mas é assim. Ou seja, ele seria uma forma que fosse usada quando nenhum outro direito, área do direito, atendesse mais aquele pedido, né? Ou seja, em casos mais agravantes, né? Tipo, de crimes mais, né? Agravantes, literalmente. E em seguida, veio o subsidiário, que eu acho que se correlaciona com fragmentário, né? Que é literalmente isso, quando o outro ramo do direito ele não serve para responder a dúvida daquele crime ou sei lá, algo assim. E ele possui, diante desse Estado, um poder garantista, ou seja, ele garante ao indivíduo que busca ele uma garantia de proteção diante do Estado, diante das penas impostas por esse Estado. E em seguida, ele também posso dizer que ele é uma ciência cultural, um dos poderes de ciência cultural. Por quê? Ele aplica a ciência do dever ser, ou seja, o indivíduo deve seguir uma norma para não ser sancionado ou penalizado. Então, ele meio que impõe ali um perfil e você tem que seguir. Se você não seguir ele, se você quebrar aquelas regras, você vai acabar sendo sancionado e punido pelo Estado e automaticamente pelo direito penal. E ele possui também o poder finalista, onde ele existe para cumprir finalidades e não coisas eventuais, né? Como eu disse, isso também está ligado lá no fragmentário, que ele não vai em qualquer área. Ele não é tipo, um direito que está ali você pode usar para qualquer coisa, não. Ele tem um caráter finalista, que ele vai ser solicitado apenas em casos graves e que venham a ser literalmente finalista, sabe? Algo que não tem mais resposta. Então, eu costumo falar que o fragmentário, a subsidiária e o finalista têm uma relação ali que praticamente são a mesma coisa, é um conjunto. Em seguida, a gente pode falar do objetivo, né? Que eu já falei no início, na verdade, que é um mecanismo de controlar, de impor normas que venham controlar aquela sociedade. E o subjetivo seria direcionado ao Estado, com a juspuniente, que é a partir do momento que o Estado impõe uma sanção para aquele indivíduo que descumpre as regras, né, impostas. O especial é de caráter de justiça especial, literalmente, tá bem subjetivo, né, na palavra. E o subjetivo, que é o direito penal subjetivo, ele está relacionado ao direito material, enquanto o adjetivo é um instrumento do subjetivo. Aí, beleza.
visando isso, a gente sabe, a gente vê que querendo ou não, o direito penal ele tem um perfil meio que democrático, né? Se ele tem aquele poder garantista, a gente já vê logo que, não, calma, ele vai punir, ele vai impor regras, mas tudo tem limite diante do Estado, entendeu? E é basicamente isso. Essa acho que foi a primeira aula dos slides, não sei. Eu não estava estudando pelos slides, então não sei dizer. Mas vocês vão acompanhando. E a partir disso surge a criminalização primária e secundária. A criminalização primária é uma forma de neutralizar o que não está neutralizado. Ela simplesmente vem para garantir àqueles que possuem uma classe superior de não cumprir as sanções impostas pelo direito penal, né? Enquanto que o secundário, ele vai ser, independentemente do grau que está sendo imposto pelo indivíduo, né? Que está sendo julgado, independentemente do grau, ele vai ser julgado não pelo grau que ele cometeu, e sim pela classe em que ele está, em que ele se impõe, em que ele está presente ali. Ou seja, a minoria, que a gente não chama de minoria porque é a maioria, digamos, os pobres, os negros, enfim, a minoria que não é minoria, na verdade, né? E é isso. E podemos dizer que tem uma crítica nesse direito penal? Sim, porque o direito penal ele não é justo. A partir do momento que na primária ele garante a elite, que não impõe as sanções a partir de criminalizações, ele está sendo desumano, injusto, né? Enquanto que para a minoria, que é os mais pobres, os negros, pardos, enfim, qualquer classe que seja inferior à elite, ele aplica sanções descontroladamente, entendeu? E esse um dos pontos. Indo acredito, pro terceiro slide, eu não sei, a gente chega na fonte formal imediata ou direta, que ela é decorrente da reserva legal e ela diz também, onde ela diz também não haver crime se não tem uma lei anterior que defina aquilo dali como crime. Isso faz sentido, né? Não tem como o indivíduo ser julgado por algo que não está imposto em lei, se o direito penal é literalmente uma lei que vai ser imposta pelo Estado para penalizar o indivíduo. Então, se não tem lei, não tem por que ser penalizado. E aí que a fonte formal imediata ou direta entra. Ela entra com esse perfil. A lei complementar, e a lei ordinária, elas são como se fossem pilares, né, do direito penal. A lei ordinária, ela é uma lei que possui um quórum menor para ser aprovada, enquanto que na lei complementar possui um quórum maior. Ou seja, a lei ordinária ela é mais fácil de ser invalidada, enquanto a complementar não. A complementar ela teve todo um aval, uma coisa ali que validasse ela, mas não quer dizer que uma diante da outra seja tipo, inferior. É inferior, porém ambas, enquanto válidas, enquanto presentes ali naquele momento, são ok e são extremamente necessárias. Enquanto a fonte mediata ou indireta, ela não cria normas, ela não tem esse poder de criar normas, mas ela influencia a norma penal lá na formal imediata. Ou seja, ela é como se fosse uma auxiliadora, né, podemos dizer. Partindo para outra coisa já. Essa indireta é onde está presente os costumes, as analogias, as teorias gerais, que não são aplicados no direito, não são mediante a uma acusação, não podem ser levadas, a não ser que seja as analogias Bonaparte. Elas podem ser, sim, consideradas, só essas, mas nenhuma outra. O costume, a analogia, que não seja Bonaparte, as teorias gerais, não podem ser consideradas no direito, né? E a função e fins de justificação da pena. A pena, ela justifica a necessidade de haver um equilíbrio na sociedade, né? Como eu já havia dito. Eu acho que ficou claro isso. Em seguida vem algo muito importante, que são as teorias absolutistas e retributivas.
A teoria absoluta ou retributiva, já tá no nome, já diz. Ela é retributiva, ela vai retribuir a pena pelo ato que o indivíduo praticou, entendeu? Pelo pela coisa que o indivíduo praticou, entendeu? Se o indivíduo praticou, ele vai ter que pagar pela tudo ali. E tem dois importantes teóricos que a gente tem que citar, que é Kant e Hegel. Não sei falar o nome dele, mas vocês sabem escrever. E é isso. A retributiva é literalmente, você fez um crime, você praticou um ato delinquente, você vai pagar por ele, no mesmo grau, entendeu? Enquanto que na relativa ou preventiva da pena, ela traz um conceito de inibir a prática de novos delitos. Ou seja ele psicológico, seja ele pedagógico, seja ele excluindo o indivíduo da sociedade, excluindo o indivíduo de todo o meio social, para que seja educado. Essa teoria, que é a relativista, né? Relativa, no caso, é relativista. Ela teve uma crítica, porque, gente, a gente não pode simplesmente excluir ou aplicar sanções no indivíduo, não tem como, entendeu? A pedagógica, que é aplicada pelo Hosting, né? É a mais adequada, porque ela meio que tenta fazer com que o indivíduo seja educado literalmente, sabe? Daquele ato, que ele tenha consciência do que ele fez e seja educado para ele não fazer mais. Não excluir literalmente o indivíduo ou ficar ir no psicológico do indivíduo fazendo, você fez isso, aplicar isso. Não pode, psicologicamente não pode, é crime e todo mundo sabe disso. Então, a menos pior seria a pedagógica. Mas ainda assim, a crítica de não poder afetar diretamente psicologicamente ou, excluir o indivíduo da sociedade, isso é impossível, não pode. Né? Os direitos humanos estão aí para isso. Enquanto aí que vem, depois dessa coisa aí das penas finalistas e retributivas, vem a história do direito penal, né? A história do direito penal, ela é vista a partir do momento em que os indivíduos de sociedade praticavam atos delinquentes e não tinha nada que viesse ali mostrar, representar, fazer com que aqueles atos fossem limitados diante de leis. Eles recorriam à vingança pública, à vingança divina, né? Em ordem, seria a vingança divina, a vingança privada, a vingança pública, que veio com a lei de Tailão, e depois veio o direito penal romano, enfim, o leis de tábuas, enfim, várias outras que visavam punir o indivíduo automaticamente de forma sancionadora demais e literalmente punir e por isso mesmo, independentemente se estava ferindo a dignidade daquele indivíduo, independentemente se estava excluindo o indivíduo daquela sociedade, independentemente se o psicológico daquele indivíduo estava ruim, independentemente se ele era pobre ou não, porque teve uma diferença muito grande, né, em alguns casos, que teve a valorização da pessoa que era mais rica, daquela que possuía a classe de elite, com aquele que ficava lá na classe inferior, lá na minoria, que na verdade é a maioria, como eu já disse, como desigualdade. Ele meio que pagava os que tinham dinheiro, no caso, pagavam o Estado para não cumprir aquelas sanções. E a gente tem isso lá onde eu já citei anteriormente, lá esqueci, perdi a linha de raciocínio, passou uma coisa que eu perdi a linha de raciocínio, mas eu já citei isso, quando o indivíduo ele deixa de pagar, fazer sanções, de aplicar ser aplicadas sanções, porque ele possui pertence a uma elite. Eu vou ver porque eu perdi a linha de raciocínio real. Enfim, na primária, na coisa primária. É exatamente isso, entendeu? Então a gente viu muito isso. E pulando isso, indo direto lá para a luz do direito penal, para onde tudo mudou, para onde tudo ficou em paz, para onde a partir do momento que as leis, as sanções passaram a ser reduzidas, né? O indivíduo ele passou a ver a penalidade não como algo que castigasse, como algo que viesse destruir a dignidade, destruir o psicológico, destruir o indivíduo, e sim como, você fez isso, mas você tem que pagar por isso, mas de forma coerente, de forma que não
fira, né, venha ferir o indivíduo, né, a dignidade do indivíduo. Aí, a partir disso, surgem diferentes teóricos, e um que eu cito bastante é o Beccaria. O Beccaria, ele era um iluminista que, com essa luz do direito, né, penal moderno, que surgiu após como diz? Não sei, uma celebração, não sei, é uma celebração em 1879 dos direitos humanos, que passou a falar assim, não pode mais aplicar sanções, não pode ser mais desse jeito, o indivíduo tem que ser respeitado sim, independentemente se ele fez algo ou não, entendeu? Ele vai ter que pagar, mas de forma coerente e respeitando a dignidade dele. E o Beccaria era um iluminista que era totalmente contra essas penalidades, essas coisas de morte, matar porque fez algo, ele é totalmente contra. E a partir daí surge a luz do direito moderno. Gente, olha, aí vem a prisão com o Bentham, né? Que é o fenótipo, que é aquele sistema de prisão que era como se fosse um indivíduo numa cela, onde ele não tinha acesso à visão de nada a não ser dele mesmo ali. Ele não sabia quem estava vigiando. Aí vieram teorias positivas e outros teóricos que vieram defendendo a dignidade humana, que foi nessa época que surgiu bastante o direito humano como um todo. Enquanto que, partindo para outra parte, saindo totalmente dessa historicidade, para o conceito básico do direito penal, a gente parte para o princípio os princípios, no caso, né, no geral, que é o princípio da legalidade, que é o princípio que rege o direito penal, é o princípio pilar do direito penal, onde ele, já estão lá na frente, que ele é aquele que vai dar ao direito penal aquilo, assim, não vai ser crime desde que não haja lei, entendeu? E aí, algo que está ligado a ele também é o princípio da anterioridade. Não pode ser considerado crime desde que seja anterior àquela lei vigente. Ou seja, se a lei não está vigente, não é crime e está tudo bem. E é isso. O princípio da taxatividade é aquele que a lei tem que estar clara. Se não estiver clara, não tem, né, taxatividade. Ela literalmente fala que tem que ter clareza, né, nas leis, na forma como é entrega à sociedade. A sociedade tem que entender aquela lei, e a partir do princípio da taxatividade que o indivíduo ele entende as leis num palavreado, não sei, de forma que todos entendam, né? E o princípio da retroatividade. O princípio da retroatividade nada mais eu tô falando rápido porque já tá dando quase 20 minutos. O princípio da retroatividade, ele é aquele que volta a lei mais benéfica ao indivíduo naquele presente momento. Ou seja, se eu fiz um crime agora e a lei atual, ela pode trazer um benefício, eu vou retroagir e vou trazer aquela lei para mim. Ou seja, um exemplo disso é o teste de paternidade, que lá em 80, lá antigamente, não tinha o teste de paternidade, e as pessoas que queriam descobrir se era pai, se era ou não tinha como. E se elas vierem hoje falar, ainda acho que é meu pai, ainda acho que eu tenho parentesco com essa pessoa, eu posso fazer porque é benéfica a mim. É benéfica a mim porque teve algo que avançou desde lá, que não estava tão avançado assim, agora, e eu posso fazer uso disso. Então, esse é um exemplo da irretroatividade. Enquanto que a culpabilidade, ela diz que só é possível punir o indivíduo se ele tiver na cabeça dele que ele agiu com culpa ou com dolo. Se teve dolo e culpa na sua ação, você pode ser punido, caso contrário, não. E aí vem a nulo crime, que é aquele que se não tem crime, quer dizer, se não tem pena, não tem crime, entendeu? Se não tem algo previsto em lei, não tem crime. O princípio da responsabilidade é aquele que não pode ultrapassar o infrator. O da intranscendência não pode ultrapassar o infrator. E o princípio da responsabilidade pessoal não pode ultrapassar o infrator, fazendo com que outra pessoa seja culpada. E o da intranscendência não pode passar a culpa para outra pessoa. E a individualização da pena é que quem cometeu vai cometer, não vai colocar outra pessoa no lugar. E o da proporcionalidade é guardar aquele ato como algo proporcional à sua pena, né?
Não significando que vai ter que matar a pessoa. Matou uma pessoa, vai ter que matar. Não é assim, gente. Não é assim. Vocês entenderam. Aí vem um princípio que eu gosto muito também, que é o da presunção de inocência. O da presunção de inocência está lá no artigo 5º, no XXXI, de novo, no artigo 5º, mentira, no L, não sei, enfim, pula, que esse é o outro, acho, que é o da coisa, enfim, da legalidade. Enfim, o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência vai falar que um indivíduo não pode ser condenado desde que não haja até então o trânsito em julgado. Se não teve trânsito em julgado, o indivíduo não é condenado, independentemente do que ele fez. Não teve trânsito em julgado, não pode ser condenado, não pode ser visto como um criminoso, né? E aí tem a ne bis in idem, que é a vedação pela punição pelo mesmo fato, que o indivíduo não pode responder 2 vezes pelo mesmo crime, né? E é isso. Coisas que eu já expliquei, não preciso explicar de novo, sobre subsidiariedade, divisibilidade, enfim, vocês já entenderam. Agora vem a validade da lei no tempo. A validade da lei no tempo, gente, ela é vista assim. A teoria da atividade, ela é aquela que o crime é contado a partir do momento da sua omissão, a partir do momento da sua ação. Então, essa é a teoria da atividade. Tem que ter cuidado, lembra disso, ó. Teoria da atividade, omissão e ao momento da ação do crime. É a teoria da atividade. Enquanto que, vamos falar de uma coisa muito importante, para além delas, a lei temporária e a lei excepcional. A lei temporária e a lei excepcional, separadamente, a lei temporária é aquela que tem um dia, uma data início e uma data final. Enquanto que a excepcional, ela é imposta conforme o período de calamidade. Um exemplo que eu vou citar de temporária é o da Covid. O uso de máscara a partir do dia 14 de março até o dia 14 de abril. Ela foi considerada temporária, porque teve a data início e a data final. No entanto, elas são vistas como algo ultrativo, ou seja, aquilo que não retroage, aquilo que está para além da sua vigência. Por exemplo, Pamela, no dia 14, no dia 16 de março, eu não usei máscara e fui condenado por isso. Sim. Pamela, mas eu só estou sendo julgada agora. A lei já acabou, era temporária, por que eu estou sendo julgada? Meu amor, ela é ultrativa, ela vai para além da vigência dela. Você vai responder pelo que você cometeu naquela época, não pelo que você está tendo agora. Ela não tem o princípio da retroagem, entendeu? Então, é por isso que ela possui esse caráter, não possui esse caráter retroativo, e sim ultrativo, né? Enfim, tem vários outros exemplos, mas eu quis citar esse da Covid, enquanto que excepcional, gente, seria um estado de calamidade, uma guerra, né? Eu não citei, eu acho, o exemplo. Mas, enfim, coloca o exemplo do temporário como a uso de máscara e o excepcional como um estado de calamidade, guerra, sei lá, algo do tipo enxurradas, chuvas, enfim, Petrópolis, bota algo assim, entendeu? E vamos lá. E a partir disso surge os quatro principais elementos disso, que é a novatio legis incriminadora, que é aquela que o que não era crime, agora é. E ela não é retroativa. O que era crime, o que não era crime, agora é. Ou seja, se é crime agora, ela não vai retroagir não, minha filha. Ela é retroativa. E a abolito crimes, que é a lei que deixa de incriminar o que era crime. Ou seja, ela vai ter o princípio da retroatividade, porque ela vai ser mais benéfica, né, ao indivíduo. E a novatio legis impédios, que é aquela lei mais severa, aquela lei que é mais severa, mais rígida do que a anterior. E nesse caso, não retroage, porque, né, não pode. Enquanto que na novatio legis impédios, a lei nova ela é mais favorável do que a anterior, ou seja, ela vai retroagir. E é isso, é bem simples, eu acho, né? Não sei se vocês entenderam, mas se vocês não entenderam, perguntem a mim, que eu estou aqui à disposição para responder aos meus amigos, porque eu tenho vergonha, né? Estou gravando esse vídeo aqui porque quase ninguém vai ter.
Agora vamos lá. Classificação da norma penal. A norma primária. Ela é dirigida aos cidadãos, enquanto que a secundária é dirigida aos operadores de direito. É bem direto, isso é bem simples. E vamos lá. A norma incriminadora. Ela é aquela que aplica sanções, ela diz o que pode, o que não pode, e você tem que seguir. Enquanto que na não incriminadora, ela possui dois estabelecimentos, duas adjacentes, que são a permissiva e a explicativa. O que seriam as não incriminadoras? As não incriminadoras seriam aquelas que, a partir de um ato que diante da lei ainda é crime, é visto como crime, por motivo de justificação, ela não é vista. Aí a gente vai lá para os adjacentes dela, que é a permissiva. Na permissiva, ela autoriza a realização de uma conduta que diante da lei é errado, é crime, entendeu? Mas ela pode ser feita porque é uma espécie de justificação. Por exemplo, Pamela, não tenho a menor ideia de exemplo disso. Tem sim, querido, tem sim. O exemplo do estupro e querer abortar, você pode. O exemplo a vida da mãe da criança está em risco. E se ela não tirar a vida daquela criança, ela pode morrer? Você pode sim tirar. Você pode sim, porque tem a norma não incriminadora permissiva, entendeu? Aí outro exemplo importante também é o de legítima defesa, que é mais claro. Veio assaltar, reagir. E tá tudo bem, porque foi uma justificativa, foi uma defesa minha, entendeu? Enquanto na explicativa, ela estabelece e limitam, né, também as leis não incriminadoras. Ela meio que complementa e dá limite a elas. Ufa! E é isso, tá? Essa parte era isso. Agora vamos entrar na lei penal em branco. Gente, é a parte que eu mais gosto, mas é a parte mais confusa também para algumas pessoas, onde a lei penal em branco, ela só é efetivada, só é contada como existente, só é válida se ela houver um complemento. O que seria esse complemento? A lei complementar, gente, a lei complementar. Ela vem para complementar a norma, entendeu? E essas leis complementares pode ser vista como homogênea ou heterogênea. A homogênea, ela surge a partir de fatos criminais parecidos com ela, é algo mais ilegal, entendeu? Ela surge a partir da lei ordinária, que é aquela que eu falei lá no início, que precisa de um quórum minoritário para ser aprovada e pode ser mudada a qualquer momento, entendeu? Enquanto na heterogênea, ela precisa de uma norma complementar visada pela legislação, entendeu? Ou seja, pelo Poder Executivo, pela medida provisória, por um decreto. Ela é mais, sabe, superior, querendo ou não. E a crítica é simples. A crítica é simples. Se a lei penal em branco não houver complemento, ela vai estar sendo inconstitucional, garota. Claro que vai estar. Sabe por quê? Porque ela não vai estar tendo a lei complementar e nem a lei ordinária, que está lá presente na heterogênea, entendeu? A partir do momento que não tem o complemento ou a lei ordinária, ela não pode ser vista como uma norma penal. E essa é a crítica da lei penal em branco. Agora vamos falar novatividade, já falei. Vamos falar da modalidade de tipo. Gente, isso aqui é muito difícil, está presente no artigo 18. E é basicamente isso. Doloso, culposo e pré-doloso. O que são? Gente, o doloso é quando o indivíduo tem a intenção de fazer, quando o indivíduo ele sabe do resultado e continua fazendo. Sabe que vai dar M e continua fazendo. Ele tem a intenção de fazer. Enquanto da culpabilidade, não. O da culpabilidade, ele é visto como algo negligente. O indivíduo ele não tinha aquela intenção, entendeu? Mas acaba tendo aquele resultado. E o pré-doloso, que também está presente, não está presente no 18 e sim no 19, é uma conjugação do doloso com o culposo, onde o indivíduo ele não tem
a intenção daquele resultado, mas ele agiu com dolo, porque ele teve a intenção, mas não previa aquele resultado tão agravoso, aquele resultado tão, sabe, para além, o resultado no prédio doloso está para além da visão dele. Ou seja, um exemplo, eu tô com raiva de alguém, quero empurrar doloso, quero empurrar a pessoa, quero brigar com a pessoa, mas a partir do momento que eu tô tendo aquele contato físico, eu empurro a pessoa, ela bate a cabeça no chão e ela morre. Ou seja, eu queria que ela morresse? Não. Culpa. Eu queria empurrar? Sim. Eu queria bater? Sim. Dolo. Ou seja, juntou os dois, prédio doloso. Não tem erro. Não tem erro. Partindo para o crime comissivo. O que é o crime comissivo? O crime comissivo é aquilo que em sociedade é positivo, porém diante da lei não é, porque não tem na lei que aquilo dali é legal, entendeu? Outro crime é o omissivo próprio. O omissivo próprio é o indivíduo deixa de realizar uma ação que está com obrigatoriedade na lei para ele. Por exemplo, um médico que deixa de prestar socorro. Ele está cometendo um crime omissivo próprio, porque ele deixou de socorrer uma pessoa e está diante da lei que ele tem que cumprir aquilo da lei, ele tem que socorrer a pessoa. Enquanto no crime omissivo impróprio seria aquela que o indivíduo não tem intenção do resultado, quer dizer, o indivíduo ele não responde pela omissão, mas ele responde pelo resultado. Um exemplo claro que está bem recente, não sei se vocês viram, mas já no jornal, foi o caso do pai que deixou duas crianças, uma de 3 e a outra de 2 anos, em casa, e a casa pegou fogo. Gente, ele tinha a intenção de matar os filhos dele? Não, mas ele matou, entendeu? Ele matou e ele não vai responder pelo omissivo, sim pelo resultado, pela morte das crianças. Enquanto que no instantâneo, no crime instantâneo, ele esgota com a ocorrência do crime, do resultado, entendeu? Tipo homicídio, pá! Matou, acabou, filho. Não tem mais o que fazer. Matou. É o instantâneo. Enquanto que o permanente, a gente pode falar que é aquele que o delinquente, ele leva todo um tempo. Ele leva tem todo um teatro para fazer aquele crime, aquele tempo, aquela coisa estendida, extensa, para cometer aquele crime. Um exemplo disso, desse permanente, é o sequestro, né? Onde tá ali envolvendo a psicológica da pessoa, várias coisas, e aquela coisa de tempo, né? Enfim, é isso. Aí a gente parte para o fato lícito, ilícito ou antijurídico. Gente, o que é isso? Antijurídico é o que vai contra a jurisdição, né? E o ilícito é a mesma coisa, que já que são as mesmas palavras, né? Só muda o conceito. Enquanto que na teoria causalista, que é muito importante, foca nisso. Na teoria causalista, ela é dita pelo Billings, não sei como é que fala, você sabe escrever, provavelmente. O direito penal, o tipo penal, ele é visto como objetivo e livre de valor, ou seja, ele está exterior ao indivíduo e a culpabilidade ele acaba compreendendo como um elemento subjetivo do autor do crime, entendeu? Abrangendo o dolo e a culpa, enquanto na finalista o indivíduo tem a intenção e ela é apoiada lá por Weber e Weiser, não sei falar, onde o dolo e a culpa integram a conduta, ficando a culpabilidade restringida a alguns elementos, como imputabilidade, potencial de consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, e é isso. Bem prático, bem rápido, não tem por que você errar na prova, né? Pamela está explicando pra você, você vai lembrar da Pamela falando, você vai lembrar da Pamela surtando aqui durante uma câmera pra te explicar, e é isso. Enquanto que, vamos pro artigo 18, só faltam 4 folhinhas. No artigo 8, gente, falamos da bis in idem, que é a dupla punição pelo cometimento do mesmo crime. Eu já falei disso lá atrás, mas não com esse conceito, né? E esse crime, ele pode ser qualitativo ou quantitativo. Quando ele é qualitativo, a pena é julgada pelo magistrado. E quando ele é quantitativo, o magistrado decide, diante de outras coisas, diante de outras probabilidades, qual é o destino daquele criminoso, daquele indivíduo. Aí vem o princípio da personalidade. O princípio da personalidade nada mais é do que indivíduos que são do mesmo país,
possuem a mesma nacionalidade, se estão no estrangeiro, eles vão responder pela lei do seu país. Exemplo, 2 brasileiros fazem merda lá fora, lá em outro país, e quem vai julgar? É a lei estrangeira? Não, é a lei brasileira, é a jurisdição brasileira. Então, esse é o princípio da personalidade. O princípio da jurisdição universal é o quê? É aquele crime que em qualquer lugar que você esteja, ele seja igual. Como, sei lá, não sei, esqueci. Homicídio não, é homicídio? É um crime que em qualquer lugar vai ser crime, entendeu? Em qualquer lugar, qualquer lei de qualquer país é crime, entendeu? Tô seca de garganta, gente, calma aí. O universal é isso, é crime em qualquer lugar. Aquele crime ali é crime em qualquer lugar e pode ser julgado em qualquer lugar, entendeu? Ou seja, se você fez aqui, se o estrangeiro fez aqui no Brasil, alguma coisa que é universal, pode ser julgado aqui também, entendeu? Vai caber da jurisdição aí dos outros países. O princípio da subsidiariedade, já expliquei, né? Que é a norma primária que prevê algo maior, né? O direito penal prevendo algo mais abrangente, mais grave. E o da construção, o tipo penal que mais agrava, no caso, é o que importa na construção. Como, por exemplo, o indivíduo entrou na sua casa, invadiu a sua casa, a sua residência e roubou a sua bicicleta. Ele vai responder por invasão, primeiramente, por roubo, por furto, né? É furto, eu acho. Que eu tô sem raciocínio já, porque eu tô falando muito. Ele vai responder por isso, pelo roubo da sua bicicleta, entendeu? Então, não é pelo que ele invadiu. Agora, se ele entrar e só invadir, aí beleza, ele vai responder pelo que invadiu e esquece construção. Mas, no caso, é o crime de maior agravância. Tô cansada. Definições analíticas de crime. Gente, eu não sei muito isso aqui, eu vou falar de forma rápida. Só sei que o Brasil, ele é do tripartido, que é o fato típico, ilícito e culposo. Esse é o adotado pelo Brasil. O bipartido, ele tem como o fato típico e o ilícito como a sua priori. Enquanto que no quadripartido, ele tem o fato típico, a culpabilidade, o ilícito e a punibilidade. Tem uma crítica nesse quadripartido. É quadripartido? Quadripartido de crime. Por quê? Gente, se tem punição, já é crime, acabou, já tá penalizado, entendeu? Então é por isso, é a crítica dele. Agora vamos pro crime material, formal, crime de mera conduta, crime comum, crime próprio, crime de mão própria e ademais. O crime material, gente, ele exige um resultado naturalístico. Por exemplo, o homicídio. Ele exige que seja naturalístico. É algo externo à consumação do crime. Enquanto que o formal, basta a prática do verbo nuclear do tipo para sua consumação, para ser considerado crime, não exigindo um resultado material. Né? Enquanto que o material exige o naturalístico, o crime formal não. Ele exige a prática do verbo nuclear. O crime de mera conduta, o agente não gera nenhum resultado naturalístico, mas porque não há previsão do resultado nessa estrutura desse crime. E um exemplo disso é a invasão de domicílio, como eu já havia dito. O crime comum é realizado por qualquer indivíduo e o crime próprio exige a qualidade específica, né? Não é qualquer um que vai cometer esse crime próprio. E o de mão própria não possibilita que o indivíduo fale assim, mata ali por mim que eu vou responder. Não é assim, gente. Então, é o crime de mão própria. Você tem que matar, você tem que fazer e você tem que responder, entendeu? Não pode ser terceirizado. Outros fatores que excluem a atipicidade, ou o atípico, né, no caso, que seria a teoria da adequação social. Ou seja, apesar de não haver crime, ele é aceito em sociedade. Lesão corporal, furar a orelha de um bebê, enfim, né? Outros. Coisas assim, que seria o de adequação social. Agora nós vamos para a parte final. Quem tá feliz,
Artigo 18. Artigo 18, segundo do Código Penal, ou artigo 33 também. Quando o indivíduo, ele causa, falando da culpa, tá? Quando o indivíduo, ele causa algo por imprudência, ele está agindo de forma ativa. Por exemplo, um indivíduo que avança o sinal, ele está agindo de forma imprudente e de forma ativa. Ele está simplesmente admitindo aquela culpa ali e, sabe, eu escolhi avançar o sinal e eu sou imprudente, entendeu? Com isso é uma forma ativa, eu tô consciente disso. Eu tô consciente não, errei a palavra, não é consciente, que você é consciente é dolo. Mas você entendeu o que eu quis dizer, né? Ou seja, o indivíduo age por falta de cautela. Enquanto que de forma passiva, o indivíduo ele agiria por negligência. Por exemplo, ele deixa de fazer algo. Um indivíduo que ele vai viajar com um carro totalmente ilegal e simplesmente viaja. Ele sabe que o carro tá ilegal, mas viaja. Ele é passivo daquilo dali, ele sabe que aquilo dali tá errado e ele tá fazendo. Então, é a sua negligência, né? E tem o da imperícia. A imperícia é realizada pelo âmbito técnico. A pessoa que é especialista naquela área, que ainda assim precisa impor, não estamos falando de competência, de grau de aperfeiçoamento na sua profissão. Exemplo, um caminhoneiro. Tem um caminhoneiro que é melhor do que o outro, então foi por isso que aconteceu isso. Não é disso, a gente não tá julgando a profissão. A gente não tá falando da sua potencialidade, e sim da sua meio que imprudência. Por exemplo, se ele é caminhoneiro, eu espero que ele saiba carregar uma carga, entendeu? E saiba dirigir um caminhão, o mínimo. E a partir do momento que ele faz alguma coisa, por exemplo, ele deixa o caminhão no morro e esquece de puxar o freio de mão, ele tá agindo por crime de imperícia, né? E é isso. E vamos lá. Para culpa inconsciente, consciente, dolo direto, dolo eventual e culpa no consciente. Vamos para a culpa inconsciente. A culpa inconsciente, gente, simplesmente o indivíduo não tem a intenção, não sabe da previsão do resultado e faz e aconteceu. Ele é inconsciente daquele ato. A culpa consciente, ele prevê o resultado, mas ele não acredita naquele resultado. Tipo, ele acha que pode acontecer, mas ele não acredita que vai acontecer. Tipo assim, pode ser que aconteça, mas acho que não vai não. Pode ser que aconteça, mas não vai, entendeu? E enquanto que o dolo direto, o indivíduo, ou o de primeiro grau, o indivíduo, ele quer aquela ação, né? Mas simplesmente ele quer e tá tudo bem. Enquanto que no dolo eventual ele assume o risco. Ele sabe do resultado, ele sabe do que pode ocasionar, ele sabe o que pode acontecer e ele assume ainda assim o risco de se expor àquela situação, né? Que é isso. E também tem a culpa no consequente. A culpa no consequente é aquela culpa que o resultado mais grave não era esperado, entendeu? Ou seja, eu fiz, mas eu não esperava isso, gente. Eu esperava algo. Eu pensava que ia estar tudo bem, entendeu? Eu sabia que podia acontecer, mas a probabilidade eu achava que era mínima, mas aconteceu. 1 em 1 milhão, entendeu? E é sobre isso. Mas é previsível, entendeu? E agora, ali no espaço, que é o artigo 5º, fala sobre as embarcações. Embarcações, aeronaves, enfim, coisas desse tipo. Se uma embarcação, uma aeronave pública, estiver a serviço público, ela é pública, tá? Serviço público do governo, aconteceu algum crime dentro dela, lá no estrangeiro, quem vai responder é a jurisdição brasileira. Gente, é fácil. Aconteceu, é público, aconteceu no estrangeiro e quem vai julgar é a jurisdição brasileira, entendeu? Agora, se ela é privada, aconteceu no estrangeiro e você teve um crime, quem vai julgar é o estrangeiro, porque ela é privada e ocorreu no estrangeiro, entendeu? Então, quem julga é lá. Ou seja, só é julgada pela lei brasileira, pela jurisdição brasileira, aqueles meios de transporte, sei lá, que forem de caráter público,
Se não é de caráter público e aconteceu no estrangeiro, quem vai julgar é a lei estrangeira. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei como é que eu vou fazer para enviar esse vídeo, mas eu vou, acho que por e-mail, postar no YouTube e mandar o link. Espero que vocês tenham gostado e me mandem qualquer dúvida, qualquer erro que vocês tenham visto aqui nesse vídeo, me falem para eu ter mais atenção, tá bom? E é isso. Beijo e o 10 vem. O 10 vem, gente. O 10 vem. É mais que certo. Se esforça que vai dar certo. Se você está estudando, vai dar tudo certo, tá bom? Beijo.